Pessoal, boa tarde terceirão. Nós vamos dar continuidade aqui aos nossos conteúdos e hoje provavelmente nós vamos encerrar o caderno 1, não é isso? O módulo 1, caderno 1 do terceiro ano. Tudo bem? Esses dois assuntos finais aqui, provavelmente vocês já viram. Fala sobre função do primeiro grau, são funções, função polinomial. São assuntos que vocês já devem ter visto no terceiro ano, no primeiro ano, e estão fazendo uma revisão. Bom, o que a gente tem que priorizar agora, nessa parte, eu vou tentar fazer essa aula direto no livro, que eu acho mais proveitosa. Depois você acompanha o livro e tenta resolver os exercícios. Nós, posteriormente, faremos a resolução de alguns exercícios, como foi feito no capítulo anterior. Bom, o que a gente precisa enfatizar aqui nesse assunto é a função. O que é a função? Não é isso? Bom, a definição diz o seguinte: dizemos que uma função, que f é uma função de a em b, quando satisfaz a seguinte propriedade: cada elemento x pertencente ao conjunto A, vamos aproveitar esse exemplo aqui, está associado a exatamente um elemento y, que pertence ao conjunto B. Nós dizemos que o conjunto A, de onde vai sair os elementos, dizemos assim, é chamado de domínio da função. E os elementos correspondentes ao A, depois que você substitui na lei de formação da função, os elementos que a gente encontra no conjunto B é chamado de imagem. E o conjunto todinho, nós dizemos que é o contradomínio. Então a imagem seria um subconjunto do contradomínio. O elemento y é denominado imagem do elemento x pela função f, e é representado y igual a f de x. Então, olha só esses três exemplos aqui, para a gente já direcionar. Eu tenho um conjunto A com os elementos 0, 1 e 2. Tenho o conjunto B, 2, 4, 6, 8. O importante enfatizar é que cada elemento de A, ele corresponde a um elemento de B. Cada elemento de A corresponde a um elemento de B. Eu não posso ter um elemento de A correspondendo a mais de um elemento de B. O contrário até que posso. Eu posso ter mais de um elemento de B sendo correspondido por um elemento de A. Mas um elemento de A corresponder a mais de um elemento de B, aí não caracteriza uma função. Então, essa primeira situação aqui, nós temos que é f de A em B é uma função de A em B, onde o domínio seria os x, os elementos 0, 1 e 2, e a imagem 2, 4 e 8. Repare que o 6, ele não pertence à imagem, então ele faz parte do contradomínio. Então a imagem seria um subconjunto do domínio, do contradomínio. Na situação B, perceba que aconteceu aquela situação que eu falei, que um elemento de A não pode corresponder a mais de um elemento de B simultaneamente. Então, nesse caso aqui, como o 2 está correspondendo a dois elementos aqui do conjunto B, não representa uma função, pois o elemento 2, x igual a 2, está associado a dois valores distintos de B, que é o y igual a 6 e o y igual a 8. Outra situação que nós temos aqui é que não pode sobrar nenhum elemento do conjunto A. No caso aqui, está sobrando o elemento 2. Então também não representa uma função, pois o elemento 2 não possui imagem. Ok? Para finalizar aqui essa parte, o valor de f de x normalmente é calculado por uma expressão, que ela é denominada lei de formação da função. Lei de formação. Então, pessoal, vamos ver aqui.
eu tenho aqui, ó, essa lei de formação aqui, ó. F do conjunto R em R, f de x igual a x ao quadrado. Essa é a minha formação, lei de formação, x ao quadrado. Agora eu vou mostrar graficamente. Aqui nós temos uma equação, né, do segundo grau, uma função do segundo grau. Nós sabemos que a reta, o gráfico dela é uma parábola. Como aqui o nosso coeficiente y é positivo, ela é voltada para cima. Então, você diz que o x está em y, que é igual a f de x, que é igual a x ao quadrado. O domínio, que são os valores do x, representado pelo eixo horizontal, são todos os reais. O contradomínio, que é representado pelo eixo y, seria também todos os reais, só que a imagem, que é a parte que é correspondente, cada valor do domínio corresponde a um valor único do y, a gente diz que é só os reais positivos. Perceberam? Então, o que a gente tem que observar? Graficamente, identificamos o domínio de uma função projetando os seus valores no eixo x. Então, o domínio são todos os valores projetados no eixo x. Aqui, ó, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. E os valores não inteiros também, né? Menos 1,5, menos 1,3, menos 0,7, mais meio, mais 1,3, 1,5. Todos esses são os domínios. Na imagem, ela está representada no eixo y, que é o eixo vertical. E para que um gráfico possa representar uma função, aqui uma dica interessante. Todas as retas verticais traçadas pelo domínio da função devem interceptar o gráfico em um único ponto. Se eu pegar uma reta paralela ao eixo y, ela deve tocar em apenas um ponto do gráfico. Aí eu tenho uma função. Se tocar em mais de um ponto, esse gráfico aqui, por exemplo, tocou em 3 pontos. Isso aqui não representa uma função, ok? Bom, aproveitando essa função aqui, nós queremos, por exemplo, saber quanto que é o f de 2. Basta você ir na lei de formação, substituir o x pelo valor aqui, e você encontra. Nesse caso, deu 2 ao quadrado, 4. Então, a imagem do 2 é o 4. Agora eu quero o contrário, eu quero saber qual que é o domínio cuja imagem é o 9. Então, eu vou fazer o contrário. Agora eu vou achar o x. Vou lá na função, 9, x ao quadrado igual a 9. Tirando a raiz, x igual a mais ou menos 3. Acontece que o meu domínio para essa função, ele é só, o meu domínio são todos os reais, e a minha função, nesse caso, o meu y, eu vou usar só o x positivo, porque ele já exigiu que nesta função, para esta função aqui, o meu conjunto dos domínios seria só os positivos. Então, eu não posso usar esse domínio negativo aqui, porque houve essa restrição aqui no início da função. Ok? Mais um exemplo aqui. Nós temos que a função g, ela é definida por g de x igual a raiz quadrada de x menos 4 sobre raiz quadrada de 11 menos x. O interessante a gente lembrar que no conjunto dos números reais, nós não temos raiz quadrada de número negativo. E também não podemos ter nenhum número divisível por zero. Então tem essas duas observações que a gente tem que ficar atento. Ele pede para a gente achar a imagem quando x for 7. Para isso, basta substituir no lugar do x, coloca 7. Fica 7 menos 4 dá 3, raiz de 3. 11 menos 7 dá 4, raiz de 4, 2. Então, a imagem para o x igual a 7, para esta função, seria a raiz de 3 sobre 2. E para a gente poder achar o domínio
O domínio, será que pode ser todos os valores reais ou tem alguma restrição? Como eu acabei de falar, dentro da raiz não pode ter número negativo, não é isso? No conjunto dos números reais eu não consigo achar raiz para número negativo. Portanto, aqui no numerador, o x, além de estar dentro da raiz, ele tem que ser maior ou igual a zero. Não pode ficar no número negativo. Isolando o x aqui, o menos 4 passa para lá. Então, para a parte do numerador, o x tem que ser positivo. Já no denominador, além de não poder ser número negativo, não pode ser zero. Por isso que não colocou aqui igual a zero. Então, 11 menos x tem que ser maior que zero. Isolando o x, nós temos que o x tem que ser menor que 11. Então, aqui nós vamos ter um intervalo para o domínio dessa função específica, é que o x ele tem que estar entre maior que 4 e menor que 11. Então, a gente diz que o domínio de g, né, vai ser x pertence aos reais, tal que 4 menor ou igual a x e menor que 11. Essa é uma das maneiras de representar o intervalo, ou através do colchete, né? Colchete para dentro inclui o número, colchete voltado para fora exclui o número. O intervalo entre 4 e 11. Ok?